Meus irmãos, boa noite, graça e paz. Eu convido os irmãos a abrirem suas Bíblias lá no Evangelho de Mateus, capítulo 22, do versículo 1 ao 14. Evangelho de Mateus, capítulo 22, do versículo 1 ao 14. Antes de nós lermos, eu gostaria de convidar os irmãos a que nós oremos mais uma vez e peçamos ao Senhor que Ele nos ilumine com o seu Espírito, para que nós possamos compreender a sua palavra e que o seu Santo Espírito aplique a sua palavra aos nossos corações essa noite. Oremos. Bondoso Deus, eterno e soberano Senhor, nós te louvamos, ó Pai, pelo privilégio que temos de estarmos em tua casa no dia do Senhor para louvar e engrandecer o teu nome. Nesse momento, ó Deus, pedimos também que, pela tua graça, Senhor, pela tua muita misericórdia, em nome do teu Filho, Senhor, Jesus Cristo, teu unigênito Filho, que o Senhor, ó Deus, ilumine o nosso entendimento, abra os nossos corações, ó Deus, e pela ação poderosa do teu Espírito, aplique a tua palavra, Senhor, a nós. Assim, Deus, que nós possamos compreender aquilo que a tua palavra diz, que eu seja fiel, Senhor, na exposição da tua palavra, e que, em nome de Cristo, ó Deus, ela possa se transformar em vida e nós possamos vivê-la, ó Deus, para a glória do teu nome. Assim, Senhor, nós te oramos em nome de Cristo Jesus. Amém. Mateus, capítulo 22, dos versos 1 ao 14, a palavra de Deus diz assim: De novo entrou Jesus a falar por parábolas, dizendo-lhes: O reino dos céus é semelhante a um rei que celebrou as bodas de seu filho. Então enviou os seus servos a chamar os convidados para as bodas, mas estes não quiseram vir. Enviou ainda outros servos com esta ordem: Dizei aos convidados: Eis que já preparei o meu banquete, os meus bois e cevados já foram abatidos, e tudo está pronto. Vinde para as bodas. Eles, porém, não se importaram, e se foram um para o seu campo, outro para o seu negócio, e os outros, agarrando os servos, os maltrataram e mataram. O rei ficou irado, e enviando as suas tropas, exterminou aqueles assassinos e lhes incendiou a cidade. Então disse aos seus servos: Está pronta a festa, mas os convidados não eram dignos. E depois para as encruzilhadas dos caminhos e convidai para as bodas quantos encontrardes. E saindo aqueles servos pelas estradas, reuniram todos os que encontraram, maus e bons, e a sala do banquete ficou repleta de convidados. Entrando, porém, o rei para ver os que estavam à mesa, notou ali um homem que não trazia veste nupcial e perguntou-lhe: Amigo, como entraste aqui sem veste nupcial? E ele emudeceu. Então ordenou o rei aos seus serventes: Amarrai-o de pés e mãos e lançai-o para fora, nas trevas. Ali haverá choro e ranger de dentes, porque muitos são chamados, mas poucos escolhidos. Amém. Meus irmãos, essa passagem que nós lemos, essa parábola, ela faz parte de um conjunto de 3 parábolas que é dirigida à elite religiosa dos judeus. O objetivo dessas parábolas é condenar esses homens. E aí, essa parábola ela faz parte dessas 3, da qual ela é a última, sendo que a primeira parábola é a parábola dos 2 filhos, que está lá no capítulo 21, no versículo 28 ao 32 do Evangelho de Mateus. E essa parábola dos 2 filhos ela é contada para dizer que não apenas aqueles que rejeitaram a mensagem de João Batista, mas também aqueles que são impenitentes, eles não entrarão no reino de Deus. A segunda parábola, que é a parábola do dono da vinha, que vem na sequência, ela está registrada no capítulo 21, no capítulo 21, versículo 33 ao 44. E ela diz que aqueles que mataram os servos e o filho do dono da vinha, eles serão punidos com um fim terrível.
e que os privilégios que haviam sido dados a eles serão entregues a outros. A terceira parábola, que é justamente essa parábola que nós acabamos de ler, ela fala tanto sobre a benevolência do rei em insistir no convite, mas ela mostra também que, apesar dessa insistência, vai haver um momento em que o rei simplesmente vai deixar. A benevolência e a graça vai dar lugar à justiça. E essa parábola, ela fala sobre essa benevolência, ela fala sobre essa insistência no convite do rei com os seus súditos, e mostra que aqueles que desprezam, ou aqueles que desprezaram e foram indiferentes ao gracioso convite do rei, não entrarão nas bodas. Nesse trecho, Jesus está se utilizando desta parábola para confrontar os líderes judeus. E, portanto, o que está em questão aqui é tanto a benevolência quanto a autoridade do rei em fazer o convite e insistir para que os seus súditos o aceitem. Essa parábola, ela chama a atenção também porque, se nós pensarmos o convite de uma autoridade, e principalmente dentro daquele contexto, era quase que uma intimação. É completamente inconcebível a ideia que um rei iria aos seus súditos, ele convidaria os seus súditos para a festa de casamento do seu filho, e ele seria tratado com tamanha indiferença e ódio pelos seus súditos. E parece ainda mais absurdo a ideia de que o rei, ainda assim, insistiria no convite, visto que, em um primeiro momento, os convidados eles foram indiferentes ao rei. Eles desprezaram o rei. Não era simplesmente um desprezo ao convite, era um desprezo à realeza. Era um ódio velado à realeza. E aí, meus irmãos, Cristo ilustra esse fato com um costume da época. Naquela época, é dito que se fazia que um judeu ele não era convidado menos do que 2 vezes para um determinado evento. E que isso se fazia ou por uma questão de educação, ou porque eles eram orgulhosos ao ponto de achar que se alguém não os convidasse mais do que uma vez, eles não os estava prestigiando. E aí Cristo ilustra essa realidade do orgulho judeu com uma parábola. E nessa parábola, meus irmãos, ele fala justamente sobre essa ideia da repetição do convite. Na primeira vez que o convite era feito, de acordo com o costume da época, se confirmava a presença daquele que você estava convidando. E aí, com base nessa informação, aquele que havia feito o convite, ele fazia os preparativos, ele preparava toda a festa, e aí, com base nisso, ele sabia exatamente quantas pessoas iriam à festa. O segundo convite era um chamado à festa propriamente dito, com base já na informação de quantos iriam, com a confirmação da presença dessas pessoas. Era então um chamado à festa feito, e essas pessoas eram levadas então às festas. Nos versículos 3 e 4, meus irmãos, nós temos exatamente essa sequência. E o texto ele mostra a paciência de Deus em chamar um povo rebelde e obstinado ao arrependimento. Nos versículos 2 ao 3, diz assim: o reino dos céus é semelhante a um rei que celebrou as bodas do seu filho. Então enviou os seus servos a chamar os convidados para as bodas, mas estes não quiseram vir. Primeiro convite rejeitado. Versículo 4. Enviou ainda outros servos com esta ordem: dizei aos convidados: eis que já preparei o meu banquete. Os meus bois e cevados já foram abatidos e tudo está pronto. Venham para as bodas, venham para a festa. Mas, de acordo com as Escrituras, o primeiro convite que foi feito não foi um convite feito por servos,
De acordo com a Escritura, o primeiro convite feito ao povo judeu foi feito a Abraão. Sai da tua terra, da tua parentela e da casa dos teus pais e vai para a terra que eu vou te mostrar. Peregrina comigo. Em seguida, esse convite ele se estende. Esse convite depois ele é feito à descendência de Abraão no Egito. Deus vai ao encontro de um povo que está escravizado para o libertar com base na promessa feita a Abraão. Eu sou o Deus de Abraão, de Isaque e de Jacó. Venham comigo. E também ao longo da história, Deus, ele de maneira condescendente, insiste no chamado insistente à descendência de Abraão. E nesse ponto, o profeta Jeremias, ele escreve a esse respeito, ele diz o seguinte no capítulo 7, versículo 13 e 25. Agora, pois, visto que fazeis todas estas obras, diz o Senhor, e eu vos falei, começando de madrugada, e não me ouviste, chamei-vos e não me respondeste. Versículo 25. Desde o dia em que vossos pais saíram da terra do Egito até hoje, enviei todos os meus servos, os profetas, todos os dias, começando de madrugada, eu os enviei. Então, no decorrer dessa parábola, na sequência dessa parábola, nós vemos exatamente a longanimidade de Deus em insistir no chamado de um povo que havia virado as costas para ele. E esse ato de virar as costas, esse ato de desprezar, esse ato de desconsiderar o chamado, era também uma forma de desprezar a Deus. O desprezo pela mensagem de Deus, o desprezo pela palavra de Deus é um desprezo pelo Deus da palavra. Não existe um ponto de neutralidade aqui. Ou você ama a Deus, ou você o odeia. Ou você se rebela abertamente contra Ele, ou você se dobra e o serve. Não existe um ponto pacífico, de maneira que é possível que alguém ouça a mensagem do Evangelho e se torne indiferente, sem que isso, de alguma maneira, aponte para o seu ódio contra Deus, a sua rebelião contra o Criador. E você pode fazer isso hoje, utilizando o exemplo da parábola, ignorando o chamado, desprezando a palavra de Deus, ou se rebelando abertamente contra ele. Nos versículos 5 ao 7, nós temos então a reação dos convidados no que diz respeito à insistência benevolente do rei. E também nós temos a reação do próprio rei diante da rebelião dos convidados. E o versículo de 5 ao 7 diz assim: eles, porém, não se importaram, apesar do rei insistir, apesar do rei repetir o chamado, os súditos não se importaram e se foram, um para o seu campo, outro para o seu negócio, e outros, agarrando os servos, os maltrataram e mataram. Diante disso, então, a paciência do rei chega ao fim, um limite. Porque o que temos aqui, meus irmãos, não é apenas o desprezo e indiferença em relação ao rei. É ódio e rebelião contra o Rei do Universo, contra o Criador de todas as coisas. De maneira que eles desprezaram e de maneira que eles se tornaram culpados. Tanto aqueles que foram indiferentes ao primeiro chamado, ao primeiro convite, como também aqueles que, de maneira aberta, se levantaram contra aqueles enviados pelo rei. Por isso, no versículo 7, o que nós temos é a reação do rei no que diz respeito à situação que se instaurou a partir daqui. Então,
A partir daqui, a partir do versículo 7, o que nós temos então é a reação do rei contra aqueles que haviam não apenas desprezado a sua palavra, mas também se rebelado abertamente contra ele. E a descrição que Mateus faz aqui no seu evangelho a respeito da reação do rei contra esses súditos é uma descrição exata do que aconteceu no ano 70 depois de Cristo, quando o general Tito sitia Jerusalém e invade a cidade. De acordo com Flávio Josefo, naquele período a carnificina foi tão grande que mais de 1 milhão de judeus morreram. Flávio Josefo foi uma testemunha ocular do acontecimento e ele conta isso da seguinte maneira. Ele diz que enquanto o santuário queimava, não houve compaixão pela idade, nem se mostrou respeito pela hierarquia. Ao contrário, as crianças e os idosos, leigos e sacerdotes igualmente eram massacrados. O imperador ordenou que a cidade inteira e o santuário fossem arrasados até ao chão. Essa é uma descrição terrível daquilo que culminou com a negação, o desprezo e a rebelião do rei. E embora essa cena seja uma cena emblemática, mas é importante que nós consideremos também que não apenas os judeus, que se rebelaram contra o Criador, que se levantaram contra Deus, que ignoraram as advertências, que ignoraram os avisos, que ignoraram os chamados, não apenas eles, mas todos vocês que estão ouvindo a mensagem hoje, vocês precisam dar uma resposta a ela. Indiferença, ódio ou amor pelo rei. Não existe neutralidade. Ou você ama a Deus, ou você o odeia. E embora a cena que Flávio Josefo descreve seja uma cena de fato terrível, mas é importante que nós consideremos a situação eterna de cada um aqui. Embora essa cena, acontecida no ano 70 depois de Cristo, seja uma cena terrível, sanguinolenta, é importante que nós consideremos o que virá depois que nós fecharmos os nossos olhos nesse mundo. O que o espera? E se aqueles judeus que desprezaram o convite do rei, que desprezaram as advertências, que desprezaram os avisos, que desprezaram os convites, se foram alvo desse castigo, imagine você desprezando o convite de Cristo. O inferno é muito pior do que a cena descrita por Josefo no ano 70, quando os judeus, aos milhares, entravam no templo esperando que Deus os protegesse e foram massacrados. O sangue corria como água nas escadarias do templo. E no versículo 8, meus irmãos, depois da reação do rei contra as atitudes dos seus súditos, a primeira cena da parábola termina. E a cena da parábola termina com um convite rejeitado, os judeus não quiseram, a festa preparada e o salão vazio, porque os primeiros convidados desprezaram o rei e se rebelaram contra ele. Mas do versículo 8 ao versículo 10, nós temos a segunda parte da parábola, e nessa outra parte, o próprio rei providencia outros convidados. O seu filho deveria ser honrado. Por isso, no versículo 8 até o versículo 10, Mateus diz assim, então, disse aos seus servos, está pronta a festa, mas os convidados não eram dignos. Ide, pois, para as encruzilhadas dos caminhos e convidai para as bodas a quantos encontrardes. E saindo aqueles servos pelas estradas, reuniram todos os que encontraram, maus e bons,
e a sala do banquete ficou repleta de convidados. Apesar da rejeição dos primeiros, o plano soberano de Deus, que existe desde toda a eternidade, não podia e não pode ser frustrado. Apesar dos primeiros convidados haverem se mostrado perversos ou indignos, o rei, ele ordena aos seus servos que chamem de todos os lugares novos convidados, sem se importar de onde são ou quem são. É por isso que nós estamos aqui. É porque esse convite, rejeitado a princípio por judeus, pelo povo da aliança, ele foi estendido a nós. Não foi porque nós tenhamos algum mérito, não foi porque nós tenhamos alguma qualidade, mas simplesmente porque Deus, de maneira graciosa, estendeu esse convite das bodas a nós. E o significado dessa parte da parábola, meus irmãos, é que quando os judeus rejeitaram a Cristo, outras pessoas foram trazidas a Ele. E esses, em sua maioria, são gentios. A salvação agora ela é estendida a todos os povos. De maneira que no final do versículo 10, nós vemos que agora o salão está cheio e pensamos talvez que a parábola pudesse terminar aqui. Mas a parábola continua e o texto diz que bons e maus entraram no salão. E aí, quando o texto fala sobre bons e maus, é importante que nós consideremos que o que se está querendo mostrar é que pessoas de todo tipo de reputação estavam ali. Por uma ótica meramente humana, gente boa e gente má estava no mesmo ambiente. Gente de boa e má reputação foram convidadas pelo rei para o seu banquete. Contudo, meus irmãos, isso não significa que os impenitentes permanecerão desfrutando dos presentes do rei para sempre. Isso não significa que aqueles que são reconhecidamente maus, isso não significa que aqueles que são apenas nominalmente crentes participarão das bodas. Porque, embora todos tenham aceitado o convite, é imprescindível, de acordo com o versículo 11 ao versículo 14, que os convidados, que aqueles que foram trazidos à presença do rei, estejam trajados de maneira adequada. A parábola ela mostra que, pela urgência com que se deu o convite, é muito improvável que essas pessoas tivessem condições de preparar uma roupa adequada ou de comprar uma roupa adequada. O mais provável que tenha acontecido é que o rei, sendo muito rico e generoso, de maneira bondosa, ele providenciou uma roupa a cada convidado. Só que, no meio de todos eles, existia um homem que olhou a sua própria roupa e desprezou a roupa dada pelo rei. No meio de todos os convidados, existia um homem que confiava em sua própria justiça. Existia um homem que desprezou, a exemplo dos primeiros convidados, desprezou o rei, desprezou o seu presente, desprezou o seu convite. Vejam que esse desprezo agora ele é um tanto diferente dos primeiros. Porque enquanto os primeiros convidados eles foram chamados pelo rei de maneira insistente, alguns foram indiferentes ao chamado e outros se rebelaram de maneira insidiosa contra o rei. Mas esse último, ele é mais sofisticado, digamos assim. Esse último, ele aceitou o convite, ele quer participar das bodas, mas quer que seja do jeito dele, da maneira dele. E aqui, meus irmãos, é importante que nós consideremos que esse homem da parábola, ele achou que as suas roupas estavam adequadas para a ocasião.
E o objetivo de se fazer referência a esse homem, a essa altura da parábola, é para deixar claro que aqueles que confiam em sua própria justiça e em seus méritos, à semelhança dos primeiros convidados, eles não participarão das bodas. A ideia aqui, de acordo com Gálatas 3:27, é que a menos que nós estejamos vestidos de Cristo e revestidos da sua justiça, nós não permaneceremos diante do Rei. É o que a bem-aventurança que domingo retrasado nós falávamos diz. O bem-aventurado é aquele que percebe a sua miséria espiritual, percebe a sua falta de justiça, e aí ele vai em busca de uma fonte de justiça que está além dele, fora dele. De maneira que o bem-aventurado, ele é descrito como aquele que olha a Cristo e vê Cristo como a sua fonte de justiça. Ele sabe que ele não tem, ele sabe que ele não é, ele sabe que ele não pode, ele sabe da miséria espiritual que ele foi acometido pelo pecado, ele sabe que as suas obras não são suficientes, ele sabe que nenhum ritual externo é capaz de o purificar, ele sabe que por mais que ele faça boas obras, é inútil. E esse homem é essa mulher. Ele então se refugia na cruz de Cristo. E ele espera que a justiça de Cristo o cubra. Paulo, em Gálatas 3:27, ele diz assim: porque todos quantos fostes batizados em Cristo, de Cristo vos revestistes. Vocês foram vestidos de Cristo, vocês foram vestidos pela justiça de Cristo. O resumo do que Jesus está dizendo aos líderes judeus de sua época e à sua igreja hoje é que nem aqueles que desprezaram o convite e se rebelaram contra o rei, nem aqueles que confiam em sua própria justiça participarão das bodas. Não importa a sua ascendência, se o seu pai é pastor, presbítero, se você nasceu dentro de um lar reformado, se você conhece o Evangelho desde muito tempo, não importa o quanto você conheça a doutrina reformada, não importa o quanto você conheça a Bíblia, mas se você não nascer de novo, se você não nascer da água e do Espírito, você não verá o reino dos céus. Toda a tradição reformada, toda a tradição cristã, ela é incapaz de salvar você. Todo o conhecimento teológico que você tem é inútil se você não nascer de novo. A menos que você esteja vestido da justiça de Cristo. A menos que você tenha sido alcançado pelo verdadeiro Evangelho. A menos que esse verdadeiro Evangelho tenha de fato mudado a sua vida. Nenhum ritual exterior é capaz de salvar a sua alma. Nenhum conhecimento intelectual é capaz de livrar você do inferno. A sua maior bondade não passa de trapo imundo diante de Deus. Porque você não tem como se desvencilhar do pecado. Você não tem como por si mesmo se salvar. É o que Paulo diz em Efésios: você está morto em delitos e pecados. E você pode colocar a melhor roupa evangélica, reformada, utilizar os mesmos jargões, mas se você não estiver revestido da justiça de Cristo, você será expulso das bodas. Tem um homem que escreveu um livro, acho que é Ser Pastor, e em um dos trechos do livro ele diz assim: cuidado, para que você, à semelhança de Moisés, que pregou para tanta gente, que ensinou tantas pessoas a respeito da Canaã celestial, não se veja expulso dela. Cuidado para que você, que conhece tanto teologia, que tem tanto tempo de caminhada, não seja excluído definitivamente da comunhão com Deus e lançado no inferno. Cuidado para que os convites feitos reiteradas vezes, eles não pesem contra você na eternidade.
Por isso, meus irmãos, quantos convites e oportunidades você já desprezou? Todos os domingos, Deus lhe convoca para a adoração e você, à semelhança daqueles homens, tem desprezado esse convite. Aqueles que não se deleitam em Deus nessa terra, não se deleitarão em Deus na eternidade. Se você esperar o porvir para deleitar-se em Deus, você estará eternamente perdido. A primeira pergunta do breve catecismo, quando faz referência ao fim principal do homem, responde que o homem existe. O fim principal do homem, do ser humano, é a glória de Deus, é o deleite em Deus. Portanto, antes de chegar no céu, esse deleite ele deve começar aqui. Mas se você é negligente quanto a isso, o que será feito de você na eternidade? Considere de maneira séria a convocação do Rei. Não haja como os primeiros convidados que foram indiferentes ou se rebelaram, mas também não haja como esse último homem que aceitou o convite, que estava no meio do povo de Deus, mas que foi expulso, lançado no inferno, porque ele não estava vestido da justiça de Cristo. Eu também gostaria de me dirigir a você que está longe de Deus, e aí isso serve tanto para aqueles que estão afastados da comunhão, como também aqueles que têm apenas uma comunhão aparente, mas cujos corações estão longe de Deus há muito tempo. Ouça o convite do Rei. Abandone a sua justiça própria e abrigue-se sobre a cruz de Cristo. Venha antes que seja tarde. Porque se Israel, o povo escolhido de Deus, o povo através do qual Deus preparou para trazer o Messias, ele foi tirado, imagina o que acontecerá conosco. O que acontecerá com você? Qual é o valor que tem de você estar na igreja visível se você não está em Cristo? Qual é o valor que tem de você se revestir de tanta tradição, de tanta teologia, mas a sua justiça é apenas a sua justiça, não é a justiça de Cristo? Por fim, todos aqueles que aceitaram o convite do Rei e sabem que não têm justiça própria e buscam em Cristo essa justiça e que foram revestidos pela justiça de Cristo, serão chamados às bodas do Cordeiro. A Escritura diz a essas pessoas: vinde benditos de meu Pai, receber por herança a coroa de glória preparada desde a fundação do mundo. Que nós estejamos entre aqueles que foram chamados por Deus, que abandonaram a sua velha vida, que abandonaram a sua justiça própria e se abrigaram sob a cruz de Cristo. Que nós não sejamos negligentes no ouvir o convite constante de Deus todos os domingos e nos mantermos afastados da comunhão. Que Deus em Cristo nos ajude e que a sua palavra seja aplicada aos nossos corações. Amém. Oremos. Senhor Deus eterno, nós rogamos em nome de Cristo ao Senhor mais uma vez e pedimos, Senhor, que a Tua palavra, ó Deus, seja aplicada a nós através do Teu Santo Espírito. Senhor Deus, se existir alguém aqui, ó Deus, que tem sido indiferente em relação ao Evangelho, se existe alguém aqui, ó Deus, que em maneira insidiosa se rebela contra o Senhor, ignora o Senhor e despreza o Senhor, que o Senhor, ó Deus, o alcance, Pai, pela Tua palavra e pelo Teu Santo Espírito. Que em nome de Cristo, ó Deus, nós não sejamos negligentes, ó Pai, no ouvir, que nós não sejamos negligentes, ó Deus, naquilo que nós precisamos fazer, mas que nós o façamos, ó Deus, para a Tua glória. Alcança o Teu povo, alcança os eleitos,
para a glória do teu nome, ó Deus, em nome de Cristo. E assim, ó Deus, que o Senhor nos leve, ó Pai, para as bodas, que o Senhor nos leve contigo, ó Deus, e possamos, enfim, desfrutar, ó Deus, de tamanha bênção, Pai, em Cristo. Assim, Senhor, nós oramos em nome de Cristo Jesus para a tua glória. Amém.